Oi, eu sou a Flávia Maio. E eu sou a Arlete Moreira. E nós agora vamos fazer uma forma diferente de trazer muita informação para vocês. Muito conteúdo de alta qualidade. Tiveram muitas lives incríveis que nós fizemos lá no Instagram do Corpo Sabe Tudo. E agora a gente vai transformar em um papo bem descontraído, né? Sim, agora nessa nova fase do Corpo Sabe Tudo, a gente vai trazer várias possibilidades e tudo aquilo que em algum momento a gente gostou muito de fazer, a gente vai trazer para vocês agora de uma forma diferente, como a Flá falou, a gente vai fazer de um jeito descontraído, como um bate-papo. E, no entanto, a gente vai conseguir trazer muita informação, né, boa para vocês, muita informação relevante. É isso aí. E para nossa primeira conversa descontraída, vamos falar sobre a importância do sono. Então, bora lá. Por isso que a gente tá de pijama, né? Estamos de pijama por quê? Porque vamos falar sobre a importância do sono. Aí tem aquela musiquinha lá. Bananas de pijamas descendo as escadas. Nossa, aí fala quanto a gente tá velha. Mas bora lá, voltando. Vamos lá para a importância do sono. E roda a vinheta, Karinzita! Bom, gente, já há mais de 200 mil anos atrás, o Sol nascia e se punha como hoje, durante 24 horas. E esse ciclo, ele é conhecido como ciclo circadiano, que do latim significa aproximadamente um dia. Hoje está atrelado a essas 24 horas. E quando entendemos esse funcionamento, ele potencializa o funcionamento do corpo em geral e principalmente o do nosso cérebro. Geralmente passamos 1/3 das nossas vidas dormindo e muitas vezes chegamos a pensar que é perda de tempo dormir. Mas será mesmo, Arlete? Não, com certeza não é perda de tempo. E o sono, ele é uma das funções mais importantes do nosso organismo. Inclusive, ele é considerado uma função autorreguladora. E aí, a importância de dormir, ela é imensa e primordial para a nossa saúde. Durante o sono, nosso cérebro realiza operações fundamentais para a manutenção da nossa vida saudável e produtiva. Então, seguem algumas operações aí que ele faz, tá? Primeira delas, consolidação da memória. O cérebro consolida a memória de tudo que foi aprendido naquele dia. Então, dormir mal ou não dormir é o maior inimigo da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual e profissional. Sem dormir, você não poderá aprender novas habilidades e competências, ou seja, você fica estagnado, seja na sua vida profissional, estudantil e pessoal. E os estudantes de plantão, peguem essa dica aí de ouro, viu? Não é? Sim, uma coisa muito importante do sono, né, Flávia, a gente trazer, é que o sono, ele hoje, quando a pessoa chega, por exemplo, no consultório, quando ela vem para terapia, no geral, ela fala muito, olha, eu não estou conseguindo dormir bem, eu, inclusive, já tenho percebido que estou alguns dias, algumas pessoas já até algumas semanas. Então, o que acontece? Quando essa pessoa chega, ela já está totalmente desgastada, você percebe o quanto aquela falta de sono ou o sono muito picado, né? A gente fala que ele fica cortado, a pessoa levanta, acaba perdendo, né, o sono e tem uma dificuldade também de retomar. E aí o que a gente percebe com isso? Que aquela pessoa vai mudando todo o estado dela de humor, ela fica extremamente irritada, ela vai ficando enjoada mesmo, parece até... Aí a pessoa já mistura duas coisas, ela acredita que não só ela entrou num processo de insônia, como ela também passou a ter problemas gástricos, né? Problemas no estômago, intestino, e a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, olha só como que uma coisa acaba refletindo na outra. E a questão do sono, ela tem vindo cada vez mais presente, como você comentou, na vida dos adolescentes, porque eles também estavam nesse momento de pandemia.
estudando no online, todo mundo voltou para o presencial, muitas faculdades ficaram 3 anos praticamente, né, no estudo online, e agora no presencial tudo isso muda, né, a rotina, então o tempo que a pessoa passa no deslocamento, ele acaba sendo muito mais estressante, e a hora que a pessoa deita para dormir, ela tem muita informação. E essa também é uma questão que a gente, né, pode trazer aqui, porque a informação hoje, ela está em todo lugar, a gente liga o nosso celular, a gente já está ali diante de uma avalanche de informações, se a gente entra na rede social, tem aquelas páginas que a gente fica rolando. Isso, e eu acredito que essa é a questão que a gente pode trazer e mostrar realmente o quanto isso afeta a sua vida, o quanto isso muda todo o seu processo regulatório. E a gente também falar sobre os hormônios que são liberados, né? Porque o sono, por que ele passa a ser tão importante? O momento que eu estou dormindo, eu estou liberando hormônios que eu só vou liberar durante o sono. É isso aí. Eu não sei, né, se todas as pessoas têm informação a isso, mas eu considero essa uma das partes mais importantes. Assim como a atividade física, né, tem o propósito dela, algumas coisas só são liberadas, alguns hormônios só são liberados na atividade física. O sono também tem esse momento, né, quando você entra naquele estágio que é conhecido como o sono REM, né, um estado mais profundo do sono, ele passa a liberar hormônios que são fundamentais para todo o nosso organismo, vai trazer aquela nossa sensação de bem-estar, e aí no outro dia você levanta e você desperta, né? Você não só acorda, abre os olhos, você desperta. Olha, agora eu vou levantar e vou fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Então o estudante vai para a escola, vai para a faculdade, para o seu curso, as pessoas que trabalham vão começar a preparar ali o seu ambiente, né, que hoje em dia tem muita gente que está no online, no home office, ou as pessoas que vão para o trabalho, elas já vão com um pique, né, uma energia diferente. E tudo isso devido a um sono bem dormido, um sono reparador. E é muito legal essa parte da consolidação das memórias, né? Porque muitas vezes a gente não tem nem ideia. A gente fala assim, dormir é porque eu vou ali, meu corpo tá só descansando. Não, na verdade seu cérebro tá sempre trabalhando, ele não para, é 24 horas por dia. Só que é esse momento que ele vai pegar tudo que você aprendeu durante aquele dia e ele vai consolidar. Então, às vezes, eu lembro que na época que eu estava estudando muito para prova de faculdade, pós-graduação, essas coisas, então às vezes eu falo assim, nossa, eu preciso ficar até mais tarde estudando, porque tinha o trabalho, principalmente na pós, né? Tinha o trabalho durante o dia, depois tinha que ir para pós à noite, tinha os trabalhos para fazer, então tinha que estudar para prova, era uma loucura. E aí eu falava assim, não, hoje eu vou ter que ficar aqui acordada até meia-noite, 1h da manhã, sendo que no outro dia eu já tinha que acordar. E muitas vezes eu ficava assim, em cima do caderno, dormindo. E aí eu começava a ler e não prestava nem atenção no que eu estava lendo. Mas eu me sentia na obrigação de estar ali, porque eu falava assim, não, se eu dormir, eu estou perdendo tempo e eu não estou estudando. Então, olha como o conhecimento... Quando você começa a entender a importância do sono, você vê o quanto isso é importante, né? Você dormir bem. Então, por isso que eu falei assim, estudantes de plantão, vocês precisam se atentar que tem o horário para dormir, tem o horário que você vai estudar. E se você está muito cansado, cara, deita e dorme. Porque não adianta você insistir ali porque você tem que estudar, porque tem uma prova. Se organiza para que você estude com antecedência para essa prova, para você não deixar para 2 dias antes ou até um dia antes e ficar naquele desespero. Porque você não vai dormir bem, você não vai entender nada do que você está estudando, não vai consolidar esse aprendizado aí que você precisa ter para fazer ali a sua prova. Então, só vai ter ali um processo de coisas ruins que vão acontecer, né? Então... O nosso sono, a gente vai falar aqui bastante coisa e tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês é baseado em dados científicos, tá? Então é muito legal toda essa abordagem, porque é um tema muito importante. O sono, ele traz um descanso pra gente, ele traz um prazer pra gente, só que a gente tem que tomar cuidado também o tempo que a gente dorme, né? Tem muitas pessoas que acabam dormindo muito e não conseguem descansar, porque não atinge o sono REM, conforme você falou, né? Sim. Então, que é o sono profundo, onde realmente o seu cérebro vai estar ali trabalhando
para que essa consolidação de memórias e diversos outros fatores que você precisa ali dentro do seu corpo, ali funcionem no momento do sono. Então, você dormir relaxado, você ter uma boa noite do sono, é o mais importante. Depois aqui no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho como algumas técnicas podem ajudar vocês, né, para ter um sono aí de qualidade, porque é muito importante, tá? Então, assim, renovação da habilidade de aprender, tá? Esse aqui é mais um tema. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que você tá lavando uma louça. E aí, aquela louça, você tá o quê? Você coloca o sabão, você vai lá, ensaboa ali aqueles pratos, talheres, não sei o que, não sei o que. O que você vai fazer para ter mais sabão? Você vai espremer, colocar um pouquinho de água, espremer e colocar mais sabão. É como o nosso cérebro funciona. Então, assim, o horário do descanso, pensa que é como se fosse essa esponja. Você trabalhou ali durante todo o dia, o seu cérebro absorveu um monte de coisa ali, ele aprendeu um monte de coisa, ele viu tanta informação, e aí ele precisa espremer ali um pouco aquela esponja para ter mais sabão e colocar ali para lavar aquela louça. Então, assim, é uma analogia que faz para que dá para entender bem como que funciona isso. Então, o momento que você vai começar a limpar tudo de novo é o momento que você está ali dormindo. Então, olha aí mais um exemplo importante para... Na prática tem uma questão bem legal. Essa semana eu fui num evento e aí ele tinha um assunto, né, diferente, uma coisa que eu não tinha ainda visto tanto ou conversado sobre aquilo, e foi muito legal, porque ele durou uma média assim de 3 horas, muitas informações, e a maior parte daquilo era novo para mim, e aí eu fiquei muito, acho que até assim, entusiasmada, fiquei empolgada e falei, nossa, quanta coisa eu aprendi hoje. E aí eu percebi que eu estava bem nesse momento, né, que a minha esponja, ela estava ali, né, totalmente ensaboada, né, e ela estava precisando dar essa enxugada. Então foi muito legal. A hora que eu cheguei em casa, já era um horário, inclusive depois de 11 horas da noite, falei, gente, a única coisa que eu preciso agora é dormir, né, para poder, né, absorver digerir, tudo. Né? Exatamente. E fez toda a diferença, dormir. Aí eu acordei no outro dia, já comecei o dia bem cedo. Acho que não dormi a quantidade que estou acostumada a dormir. Mas para mim fez toda a diferença, porque no outro dia aquilo parecia muito fresco, né? E aquela ideia, ela veio de uma forma assim, que ela foi ampliando, ela foi trazendo uma clareza para mim. Então eu acho que aquele tempo que eu fiquei ali foi um tempo importante. O dormir foi super importante e ter essa consciência, né? Eu acho que assim, quando a gente tem esse acesso a um conteúdo tão interessante, coisas que pra gente é tão relevante, né? Eu tava buscando saber sobre aquilo. Isso é muito legal, só que também reconhecer esse limite é importante, porque quando eu fui e me permiti dormir, no outro dia eu percebi que tudo aquilo tinha feito muito sentido para mim e que eu consegui absorver a maior parte. Inclusive tem um adendo aí bem importante. Gente, não se preocupem quando vocês estão, por exemplo, numa reunião ou quando vocês estão aprendendo uma matéria nova ou até mesmo quando vocês estão conversando com alguém. Tem muitas pessoas que têm ainda o hábito, né? Apesar de a gente estar nessa era onde a gente digita bastante, mas as pessoas que gostam de anotar, de escrever. Eu sou uma pessoa dessa. Quando eu aprendia, né, lá no passado, eu gostava muito de escrever. E aí teve um momento em que eu tive uma aula em que eles falaram assim, não se preocupe, as coisas mais importantes para você, elas vão ficar registradas. E isso é verdade. Um exemplo disso é alguma fala de alguém numa época da sua vida e que até hoje aquilo fica marcado para você. E como eu converso muito, né, o dia inteiro e acabo encontrando com as pessoas, a gente fala sobre assuntos diferentes, a gente fala sobre a vida, a gente fala sobre o dia a dia, a gente fala sobre como as pessoas vivem, como elas vivem tanto no ambiente de trabalho como em casa, como elas se relacionam. É tão interessante isso porque
eu percebo que as falas mais importantes, elas sempre ficam para mim. E eu também tenho aquilo de receber a mesma pessoa em vários outros momentos. E aí quando eu trago alguma informação para elas, né, por exemplo, então aquilo que você tinha falado sobre a escola do seu filho, e falo o nome da escola, aquilo que você comentou sobre aquele dia que vocês foram no parque tal, e falo o nome do parque, ou então aquela situação que você estava vivendo com a sua tia, e aí eu falo o nome da tia, e a pessoa fala, nossa, como assim? Mas isso já faz uns 3 meses, poxa, isso aconteceu já tem muito tempo, mas foi marcante. Percebe como que funciona a nossa mente? Mas essa mente que geralmente está muito ali no presente, ela está descansada e ela está desperta para absorver esse conteúdo. O porquê que acontece isso também? Porque eu dedico muito mais atenção hoje ao meu sono, à qualidade desse sono, por isso consigo consolidar as memórias. E você falou uma coisa muito importante, não é o sono, é a qualidade do sono. Sim. Esse é primordial, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, dormi 10 horas, mas você teve aquele sono picado, você sonhou muito, você acordou, você teve pesadelo. Então você não dormiu, seria muito mais proveitoso você ter dormido 6, 7 horas ali num sono mais tranquilo do que você ter dormido essas 10 horas num sono conturbado, né? Temos a consolidação de memórias afetivas. É durante o sono que revivemos memórias afetivas, consolidando-as em nossas memórias. O sonho é como um ensaio de memórias emocionais que nos ensina a lidar melhor com essas emoções. Olha só, né, que fato interessante. Então, tudo que você viveu ali de forma afetiva, emocional, quando você tá com pessoas que você gosta, olha o quanto isso faz bem para nós, né? E depois o nosso cérebro ali trabalha para colocar ali naquela caixinha ali das emoções, da família, do bem-estar, ele junta ali. Sim, é bem bacana essa parte, porque a gente percebe que todas as relações que a gente mantém no nosso dia a dia, seja na família, né, seja quando a gente está num relacionamento amoroso, afetivo, quando a gente está no ambiente de trabalho, ou participando, né, daquela instituição que a gente acaba fazendo algum tipo de trabalho, acompanhamento, academia, né, muito comum, hoje em dia o pessoal também gosta muito das academias, ou até mesmo algum clube, alguma coisa que você frequenta. Tudo aquilo que você vive ali, né, tem um lugar, parece que ele tem uma caixa, né, separada lá dentro de você, e ela realmente, ela é ativada no momento em que a gente está dormindo, mais uma vez, naquele momento lá do sono REM, em que você entra num estado em que você vai para o sonho ou o pesadelo, né? Tanto pode ser uma coisa boa como uma coisa não tão boa. E aí, naquele momento, todo o seu psiquismo está trabalhando, todo ele está, de alguma forma, desenvolvendo e até mesmo se fortalecendo. Porque, vamos dizer que a gente está trazendo aqui tanto as situações boas, mas também pode ter tido uma briga, uma discussão. Imagina aquele casal que já está numa fase que está muito mais para se separar do que para continuar junto. Tudo aquilo mexe muito com o nosso organismo, num todo, né? E aí a hora que a gente está dormindo, o sonho ou mesmo o pesadelo, ele é uma forma de se comunicar com a gente. Aí tem aquela questão, né, incrível que o Freud trouxe, a interpretação dos sonhos. Mas a interpretação dos sonhos é algo bem mais complexo. Então quem pode colaborar com isso é um profissional da área, uma pessoa que tenha, né, conhecimento para desenvolver e para interpretar. E cada pessoa tem uma história diferente com o seu sonho, né? Então não se confundam, não é só aquilo que vocês vão buscar lá, sonhei com uma pessoa X, sonhei com uma situação Y. Não, o sonho ele precisa ser interpretado mais do que aquilo que é dito ali. É o que ele representa para você. Então eu sonhei com uma pessoa.
não é só aquela pessoa. Aquela pessoa, ela inclusive pode representar uma outra pessoa da sua vida. É como se ela estivesse ali só ocupando um lugar simbólico, mas o importante é o que ela representa para você. Mas como esse daí já é um assunto bem profundo e a gente teria que ter, né, já pode ser um outro bate-papo, né? Aí a gente vai só trazer que essa questão do afetivo, ele é totalmente impactado, né? Então o sono, ele também tem essa capacidade de nos renovar, de solidificar todo esse processo do afeto, né? Que a gente vive e revive, né? No dia a dia. Com certeza. Então, agora voltando aqui, a natureza, nós temos o relógio, né? Que se chama Sol. E ele é o ciclo circadiano, então é ali que ele desperta, é ali que o nosso corpo entende que é a hora de acordar. Então, assim, muitas vezes a gente fala... Como que o nosso corpo sabe a hora de acordar, né? Tem aquele momento lá dos nossos ancestrais. Então, lá eles não tinham relógio, não tinha luz, não tinha nada, né? E aí vem aquela pergunta, mas como que eles sabiam o horário de acordar, o horário de dormir? Então, esse horário, esse início de tudo se chama Sol, tá? Então, quando a gente acorda, tem a luz do dia ali, o nosso corpo já entende que é o horário de despertar. Então, os animais, eles funcionam dessa forma, os nossos ancestrais funcionavam dessa forma. Então, eles não tinham um despertador igual a gente tem hoje, que é super prático para acordar a gente, não. Eles dormiam ali na floresta, na caverna, seja lá o que for. E aí, quando começava a amanhecer, que o sol nascia, era o momento que eles tinham que acordar. Existem alguns animais ali que eles são mais noturnos, né? Por exemplo, morcegos, as corujas. Então, esses são animais que foram... o corpo deles, né? O sistema biológico deles já é mesmo para o noturno. Mas lembre-se, nós seres humanos fomos feitos para o dia. Tem aquelas pessoas que falam ali, porque eu sou muito noturna, mas na verdade essa pessoa está com o ciclo circadiano dela todo desregulado, tá? Porque nós fomos programados o quê? Para ficar acordados de dia e para dormir à noite. Então, por isso que o corpo sabe tudo, né? O nosso corpo, ele é perfeito. Então, os nossos ancestrais, eles sabiam a hora de caçar, a hora de fazer por conta do sol. No momento que o sol nasce, é o momento que a temperatura também fica um pouquinho mais quente. E aí o nosso corpo entende que é o momento de despertar. Depois aqui no meio do nosso bate-papo, aliás, mais para o final, vou passar depois um processo, como vocês têm que fazer na hora de acordar, antes de dormir, que isso vai mudar muito a vida de vocês. Algumas coisas que eu vou falar, confesso que no dia a dia, hoje, é muito difícil a gente conseguir fazer, principalmente a questão das luzes. E aí vocês vão entender um pouco mais o quanto a luz pode ser a nossa aliada ou pode ser a nossa... fugiu a palavra? Ela pode estar aí tanto para o bem quanto para o mal, tá? E aí a gente vou explicar isso aqui também um pouquinho mais para frente. Então, assim, os animais, os nossos ancestrais, eles acordavam e aí eles iam ali viver a vida deles, tá? Então tinha o momento da caça, o momento de descanso, o momento de dormir, o momento de acordar, e tudo isso eles se guiavam pelo sol. Então muitas vezes eles sabiam que ali quando o sol estava lá no meio-dia, lá em cima, era talvez o horário que eles iam caçar, o horário do nosso almoço, digamos, né? Então, olha o quanto isso é importante, o quanto isso traz uma clareza que, mesmo antigamente, sem ter toda essa tecnologia, eles já sabiam disso. E hoje, a gente, com toda essa tecnologia, não sabe um terço das coisas que a gente precisa saber, que é o nosso natural. Porque a gente se apoia tanto na tecnologia que esquece que o nosso corpo tem um despertador, que o nosso corpo tem um processo ali que ele já está programado para aquilo, né? Então, os animais ou os ancestrais, eles acordavam, tinha um momento de caçar, e qual que era o momento de dormir? Quando o sol estava se pondo, tá? Então, o momento que eles iam entender, que o corpo estava entendendo que ele vai começar a produzir a melatonina, é o momento que o sol está se pondo. E aí eles já entendiam que depois daquilo não podia ficar com muita luz. Por quê? O que o nosso corpo sabe? Que a luz é o momento onde você vai ficar acordado. Então, ele tem que estar ali em movimento. É a liberação dos hormônios ali que você vai precisar do dia a dia,
quando o seu corpo está acordado. Tem a liberação dos hormônios para a noite, tem a liberação dos hormônios para o dia, e o corpo sabe tudo, né? Mais uma vez. Sim. Então, assim, é tudo muito programado, é tudo muito perfeito. E aí, como naquela época eles não tinham luz, como a gente tem hoje em dia essa facilidade, qual que era a luz dele? Ou era da luz da lua, ou era a luz de fogueira. Então, a luz vermelha, a luz do fogo, a luz de velas, são luzes que não atrapalham a gente na hora de dormir. Então, olha como é interessante isso. O que a gente faz quando chega do trabalho? Pá, 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 pá. Acende todas as luzes possíveis e impossíveis dentro de casa. A gente já chega à noite, aí tem que fazer janta, tem que fazer não sei o que, tem que estudar, né? Porque hoje a vida é diferente de como era lá atrás. E tá tudo bem. Só que tomem cuidado com as luzes. Essas luzes muito claras que a gente fala são as luzes brancas, elas prejudicam muito a nossa vida, né? Principalmente à noite. E o cérebro, ele já não consegue entender, o nosso corpo já não produz a melatonina, né? Que é o hormônio do sono, já não produz a melatonina de forma correta por conta dessa quantidade de luz. Então, você chegar na sua casa e ter uma luz mais escura, a gente gosta da luz amarela, tá? Ainda não é a luz ideal, a luz amarela. Qual seria a luz ideal? Uma luz vermelha, a luz de velas. Mas eu sei que a gente não vai chegar em casa e vai acender 300 velas em casa, até mesmo porque é perigoso, principalmente quem tem criança em casa, até adulto, tá? Mas principalmente com criança. Hoje em dia a gente tem aquelas velinhas fakes, né? Que você liga e ela tem a luzinha de vela. Eu acho o máximo. É uma opção que dá para você colocar ali na mesa, na sala. Tem umas maiores, umas menores. Então é uma opção para você tá ligando esse tipo de luz para o seu corpo entender que ele precisa produzir ali a melatonina. Outra questão que é muito importante, as telas. Celular, tablet, televisão. Hoje, infelizmente, a gente é movido por telas, né? Então, essas telas prejudicam muito o nosso pré-sono, né? Antes de dormir, essas telas prejudicam muito. Tem gente que tem televisão dentro do quarto. Eu não tenho televisão no meu quarto, porque já faz um tempo isso, e é algo que aliás, eu nem assisto televisão, né? É tão difícil ligar uma televisão. Mas o celular a gente tá o quê? Sempre na mão, né? Então a gente tá 24 horas por dia aqui, ó, digitando, conversando, vendo notícia, vendo a vida dos outros, até lendo livro pelo celular. É legal? É, mas a luz do celular prejudica. Então, assim, eu gosto de ler um livro antes de dormir, ok. Hoje o Kindle da Amazon, tá? Não é publi. Amazon, olha nós aqui. Mas o Kindle, ele é um ótimo aparelho para você ler os seus livros, porque ele já tem a luz ideal, que não vai afetar o seu sono. Você vai conseguir dormir bem depois, tá? Então, evite à noite você colocar aquela luz forte para você ler um livro. Vai para as opções que você tem ali uma tranquilidade, que os seus olhos enxerguem de uma forma que não afete ele tão bruscamente ali. As pessoas que acabam trocando o dia pela noite, é importante trazer que o que elas estão fazendo, né, com o organismo delas. Como a Flávia mesmo pontuou, no período do dia, nós temos, né, quando a gente desperta, chega lá, né, em torno de 5h30, 6 horas da manhã, aí é como se acendesse uma luz dentro da gente, né? A gente está ali desperto de acordo com esse relógio natural que é o sol. Então, quando a luz, ela vem para o nosso dia, ela já está ali promovendo tem uma comunicação direta com a nossa tireoide e ali já ativam alguns hormônios. Assim como quando vai chegando lá mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde, então o sol já está sumindo e a gente vai tendo cada vez menos claridade, luz, e aí também é um momento onde outros hormônios estão sendo ativados e aí a nossa tireoide também está trabalhando ali e tentando ajudar a gente. A gente também precisa fazer a nossa parte,
Então essa questão com relação às telas, essa questão com relação a perceber, né, a gente vai desacelerando, a gente já vai buscando outras atividades para o nosso dia e vai percebendo, né, essa questão das luzes. E aí o que eu percebo nas pessoas que insistem, né, seja por razão de trabalho ou até mesmo a pessoa que vê que o entretenimento seria uma opção para ela nesse horário, né, no horário noturno, com o passar do tempo, o que eu já recebi de queixas é que essas pessoas têm muita dificuldade para manter o peso ou emagrecer, porque esses hormônios estão ficando bagunçados, e essas pessoas começam a ter vários tipos de distúrbios de humor. Então elas começam a ter um grau de irritabilidade muito grande, elas começam a ter uma intolerância muito, muito grande com as situações da vida, com as pessoas no dia a dia. O corpo libera excesso de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Exatamente, tá? Então, olha só como que é importante a gente se atentar ao sono. E aí essa questão que a gente está trazendo do ciclo circadiano, ele está impactando na nossa vida de uma forma totalmente, né, importante. A gente vai olhando, né, como isso vai se apresentar no dia a dia. Inclusive, muitas pessoas, elas se tornam mais agressivas, tá? Então perceba, você que tem um hábito mais noturno, como que é esse estilo de vida, se você de repente se vê numa situação em que você já não tem uma tolerância muito grande, né, seja lá no trânsito. O trânsito hoje em dia é um lugar bastante estressante, a gente tem que admitir que tem muito cortisol sendo liberado ali, e essas questões todas, elas são muito, muito curiosas, né, e importantes de serem olhadas. Elas podem mudar, inclusive, a sua vida, né, a sua qualidade, né, mental, emocional. Elas afetam, né, se uma pessoa vai ter dificuldade para emagrecer ou até mesmo para manter o peso, então ela também vai acabar afetando a sua saúde física, e aí ela vai trazendo vários outros danos que aí a gente vai percebendo. Isso muda, né, de pessoa para pessoa, mas o organismo, ele é um só, ele é esse em que o sol continua ainda sendo o melhor investimento, né? Aproveitem porque ele tá aí, ele tá para todos e ele é gratuito. Exato. Então, o que a gente faz, né? Logo que a gente acorda, logo que acordamos, nos primeiros 30 a 60 minutos precisamos de luz que ativam os circuitos e trazem reações ao cérebro e ao corpo. Devido a isso, ativamos o cortisol, que a gente trouxe aqui, né, o hormônio do estresse, adrenalina, dopamina, que são os hormônios da felicidade, que nos ajudam no foco, na energia, disposição, vontade de se mover, vontade de persistir os nossos objetivos, né? Então a gente entra num estado de mais alerta. Só que o que acontece é que não é qualquer tipo de luz que ativa tudo isso no nosso corpo, tá? É uma luz específica e ela se chama sol, o sol pela manhã. Olha como ele é muito importante. Isso significa que para esses hormônios funcionarem de forma correta e saudável, você precisa se expor à luz natural, tá? Na parte da manhã, no máximo 30 a 60 minutos após você acordar, e se puder olhar o nascer do sol, ótimo. Mas é super importante que você se exponha pelo menos à luz da manhã, porque às vezes não dá, né? Às vezes o sol ele nasce de um outro lado ali, principalmente se você mora em um apartamento, mas você já se expondo àquela luz do dia já é importante. Então assim, esteja com os seus olhos abertos. Se você já tiver com o sol direto em você, tá? De 10 a 15 minutos é suficiente, mas cuidado, não olhe diretamente para o sol para não danificar sua retina, tá? E se você estiver nublado ou você não conseguir ver ali o sol da onde você estiver, não tem problema. Você permaneça com os olhos abertos, piscando naturalmente, tá? Com essa iluminação natural de 15 a 30 minutos, tá? Para quem vive ali no hemisfério norte, Canadá, México, Estados Unidos, Ilhas Caribenhas, né? Tem uma baixa luminosidade, a gente recomenda 30 a 60 minutos de exposição, tá? Faça isso na varanda da sua casa, no quintal, em qualquer lugar, mas você precisa sair de dentro de casa. Só assim, aquela janela entra uma luz, ela não é suficiente, tá?
tá? Então, você precisa estar ali num ambiente, se você puder sair para fazer uma caminhada, melhor ainda. Mas se não der, esteja ali na varanda, em um ambiente o mais aberto para você trazer essa claridade, essa luz para você, tá? Então, geralmente aqui para nós é uma média de 15 a 30 minutos que a gente vai precisar, né, ficar nessa exposição, tá? Quando fazemos isso, um temporizador biológico começa a funcionar e cerca de 12 a 14 horas depois entra a ativação da melatonina, que começa a ser secretado no nosso corpo. A melatonina é o hormônio crucial para que você inicie seu sono com qualidade. Exemplo, se você acordou às 7 da manhã e tomou seu banho de luz natural entre 7h30 e 8 horas, significa que por volta das 8 às 9 horas da noite, o seu corpo começa a produzir a melatonina. Ou seja, você começa a sentir sono. Sendo assim, o que você faz nos primeiros 30 a 60 minutos do seu dia determina a hora que você vai começar a sentir sono. Arlete, olha que incrível isso. Sim, é uma conexão, né, impressionante que a gente percebe essa questão, né? O corpo sabe tudo, essa perfeição, né, do nosso corpo, essa conexão corpo-mente e como isso afeta também, né, o nosso estado de ânimo. E esses recursos, eles são muito valiosos, né? A gente prestar atenção tanto nesse momento lá do dia, lembrando que essa exposição, gente, tranquilamente pode ser sem bloqueador, tá? Então, por mais que a gente esteja, né, num momento que a gente está cuidando da pele também, e que tudo isso, né, faz parte do todo, essa exposição, essa primeira exposição, ela pode ser ela deve ser, né, sem bloqueador. Por quê? Porque tem algumas partes do nosso corpo que elas absorvem mais esse calor, essa luz, né, que ela é uma luz que vai ativar tantas coisas maravilhosas, né, como a Flá trouxe. E aqui essa região do colo, aqui a parte interna, né, do braço, do antebraço e o nosso rosto, até porque ele tem uma pele muito mais sensível. Então, você deixar essas partes expostas, ela vai fazer com que você já é como se fosse assim, a vitamina D. Você já tem ali uma vitamina D. Eu brincava muito quando eu levava a minha filha pro médico quando era menorzinha, e ele falava assim, então vamos só complementar a vitamina D dela. E aí ele ia e passava a vitamininha, né, tudo. Aí eu falava assim, caramba, doutor, sério mesmo que o senhor quer que eu acredite que o sol tá aí dentro? Mas tudo bem, era só uma brincadeira, um comentário. Então, gente, o que a gente está trazendo aqui, a gente está numa fase, né, onde a gente tem mais informação hoje em dia também, a gente entende a importância de suplementação e vitaminas, né, para o nosso organismo, mas a vitamina D, ela ainda está gratuita e através dessa iluminação natural maravilhosa, quando a gente tem um tempo onde o sol está mais disponível, né, aquelas estações do ano onde o sol já fica ali mais presente. Então isso é algo que é maravilhoso, aproveitem bastante esse tempo. Caso contrário, a luminosidade por si só, ela já vai fazer todo esse trabalho, né, que foi explicado. E isso é maravilhoso, né? Porque assim, olha, como você começa seu dia, já vai dizer como você vai terminar o seu dia. E se você vai criando essa rotina, o nosso corpo também, ele agradece, ele bate palminha quando a gente coloca uma rotina para ele. Então, ele vai ficar muito, muito mais ativo, ele vai ficar muito mais desperto, ele vai ficar muito mais produtivo nos momentos em que deve ficar produtivo, porque a gente tem todos esses horários, né, já dentro da gente. A gente só vai ativando e a gente vai aprimorando à medida que a gente vai trazendo, né, esse conhecimento e toda essa rotina para a nossa vida. Rotina, inclusive, é um assunto bem bacana e a gente vai ter aí um outro bate-papo só sobre rotina, porque já fez muito sucesso, né? Esse assunto lá no tempo das lives. Isso é assunto que não acaba mais, né? Nossa, nem me fala, ó, assunto é o que não vai faltar aqui, hein? Assunto, disposição e vontade de estudar é o que não falta aqui para essa dupla de dois. Sim, e agora ainda tô pensando como a gente já começou de uma forma diferente, tô adorando essa coisa temática, ó, então esperem que vai vir muita surpresa por aí. Já tô imaginando a época do Halloween. Boa! Não, vai ser ótimo. Aliás, a gente já tinha que ter feito uma de Páscoa, né, com coelhinho.
Nem me fala. Ovinho de Páscoa. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. É isso aí. Nunca é tarde. Eu quero trazer algumas ferramentas para vocês, ó, tendo em vista como é importante a gente levar em consideração a luz. Então, para dormir, por exemplo, né? Se a pessoa ainda estiver num lugar onde tem muita luz, lá no momento de se deitar. E aí você passar por uma situação que eu estou passando ali no condomínio, né? A gente tem uma obra que começou lá no início da pandemia e ela se estende até hoje. E tem um equipamento em que parece que ele tá lá nesse prédio que está sendo construído ali em frente, né? Inclusive a minha janela, a janela lá dos quartos de casa. E aí tem um equipamento lá no alto dessa construção e ele tá parecendo um abajur dentro do meu quarto, para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente passou a fazer de uns meses para cá? Percebendo que aquela claridade estava afetando o nosso sono e tendo, né, todas essas informações, essa consciência, a gente adotou, ó, o tampão de olho. Olha só que bonitinho. O meu tem até um kitzinho, ó que fofo. A parte de dentro dele vocês vão perceber, né, que assim, não precisa ser nada sofisticado. O importante é vocês, ó, aderirem a um tampão. Olha que coisa simples e pode fazer toda a diferença. Porque você vai perceber, por mais que ele tenha essa parte anatômica aqui que faz o contorno do nariz, ele impede mesmo que a luz entre, tá? Que a gente está num ambiente mais iluminado, então ainda entra um pouquinho. Mas lá, tendo em vista que as luzes estão todas apagadas e a gente está buscando, né, lidar com essa claridade que está lá insistente, então o tampão de olho, ele pode ser muito importante, inclusive eu recomendo para os pacientes que vêm até mim, tá? Ó, tem vários temas, ó que bonitinho, ao longo da vida, até ganhei esse aqui, ó, não perturbe, Mãe Maravilha descansando, olha que fofo. Então, gente, essa é também uma possibilidade. E como algumas pessoas reclamam, né, de barulho à noite, ou então tem algum parceiro que ronca muito, protetor auricular, tá? A gente tem vários recursos aí pra gente dormir, ó, bem relaxado, e isso daqui faz toda a diferença, porque o sono, ele muda a vida das pessoas. Um sono de qualidade faz com que você tenha uma vida totalmente diferente. Você se torna uma pessoa mais produtiva, você se torna uma pessoa mais bem-humorada, você se torna uma pessoa mais apta a lidar com situações no dia a dia que em outros momentos, se você tivesse com a mente cansada e atribulada, você não conseguiria. Então, fica aí essas dicas. Ótimas dicas, perfeitas. Então, para o seu corpo começar a produzir a melatonina bem, você precisa diminuir a quantidade de luz após o pôr do sol. Pois, do caso contrário, você ativar alertas em seu cérebro que prejudicarão seu sono. As luzes que não prejudicam o nosso sono são as que eu já falei aqui, vou repetir, vindas de velas, fogueiras, luzes artificiais vermelhas de baixíssima intensidade, tá? Então, entendemos que o celular possui uma intensidade de luz muito forte, tanto quanto os tablets e televisores, tá? Já falei aqui da questão do Kindle, então use isso ao seu favor também se você gosta de ler aquele livrinho à noite antes de dormir. Ou seja, após o sol se pôr, devemos reduzir o máximo a luminosidade no ambiente, principalmente entre as 22 horas e as 4 horas da manhã. Muita luz nesse período faz com que você fique desmotivado, sem energia e sem foco no dia seguinte. Acordar bem é condição essencial para você dormir bem. E o seu quarto tem as janelas e cortinas que bloqueiam a luz externa, e no seu banheiro à noite também, tá? Não acenda a luz se você for levantar para fazer xixi à noite. Não deixe a TV ligada em seu quarto após as 22 e, se possível, nem tenha ela, tá? E não use celulares, tablets, nada nesse horário. E eu não preciso nem falar das luzes, né? Então, assim, use esse tampão. Ah, não, mas eu preciso ali, vou levantar para fazer xixi. Quantas vezes, né? Antes de eu estudar ali do sono, eu levantava de madrugada, acendia a luzona ali, pá! E fazia xixi e voltava a dormir. Eu tenho uma facilidade muito boa para dormir, né? Mas eu via que não era um sono de qualidade mais. Por mais que eu durmo com muita facilidade, muitas vezes acaba não sendo um sono com tanta qualidade. Então, assim, vai ali no banheiro, no escurinho, com os olhos fechadinhos, com o seu tampão, que a Arlete mostrou aqui agora, mas não acenda a luz na sua cara de madrugada, nunca nessa vida, porque é como se você bloqueasse aquele período onde o seu cérebro está ali no momento do sono.
tá? Algumas pessoas dizem ser mais noturnas e isso pode estar associado à desregulação do seu ciclo circadiano, como eu já tinha falado, tá? Ou até mesmo uma autoenganação para não querer sair da zona de conforto e proporcionar uma mudança de vida para melhor. É comum também algumas pessoas terem uma disposição maior de 2 horas antes de dormir. Cuidado, tenha sempre o seu alarme informando o horário de dormir. E, se possível, faça uma meditação para acalmar os ânimos. Mas, seguindo essas dicas, você vai ajustar o seu ciclo circadiano e vai perceber uma grande melhora em tudo isso, tá? A meditação, ela tem sido um aliado muito importante na minha vida, né? Eu tenho feito muito a meditação de manhã, quando eu acordo. À noite eu ainda não adotei esse procedimento, mas pretendo. Mas quando eu acordo, a meditação tem sido... É o momento que eu vou estar ali exposto na minha sacada, exposto à luz daqueles 15 a 30 minutos ali que eu falei para vocês. Então, é o momento que eu vou estar ali em exposição à luz do sol. Ou à claridade, quando tiver ali um tempinho mais nubladinho. E eu aproveito e já faço a minha meditação. Então, a meditação antes de dormir também ela é importante, onde você vai trazer mais tranquilidade para sua noite, onde você vai tirar aquela ansiedade, aquele estresse que você passou do dia, né? Porque quantas vezes a gente tem um estresse do trabalho, a gente tem um estresse que chega em casa e tem um monte de coisa para fazer, e aí aquilo ali vai acumulando e liberando um monte de cortisol, né? Qual é a probabilidade? Que você não vai dormir bem. Sim. Quantas vezes a gente vai dormir pensando nas coisas que a gente tem para fazer no dia seguinte no trabalho? Ah, porque eu tô devendo uma resposta para um cliente, é porque eu preciso mandar um e-mail para o meu chefe, que amanhã eu tenho que apresentar um projeto. São N coisas que não faz com que você durma bem, ou até mesmo os estudantes aí de plantão que ficam ali pensando na prova do dia seguinte. Então, assim, é muito importante que tenha ali uma questão de você se desligar totalmente. O correto seria 2 horas antes de dormir, você não ter mais contato com nada de televisão, de tablet, de celular, de nada, de luzes, e você ficar ali naquele momento de relaxamento. Se puder meditar uns 30 minutos ali, será ótimo, porque é onde você vai trazer mais tranquilidade para sua mente e o seu cérebro ele vai dormir mais em paz, né? Ele vai estar trabalhando da forma correta para a consolidação de todas essas informações do dia e você vai conseguir atingir o sono REM, você vai conseguir ter uma noite de sono de boa qualidade e que vai fazer, vai ser muito importante ali para você, né? Naquela noite e em todas as outras que vêm aí. Com certeza. Nunca é saudável trocar o dia pela noite. Não fomos programados para isso. Quando isso ocorre, você está destruindo sua saúde, produtividade, equilíbrio emocional, capacidade de aprendizagem, sistema imunológico e entre outras coisas muito importantes na sua vida. Olha o quanto nosso sono é importante, tá? Temos diferentes tipos de relógio biológico que podemos chamar de cronótipos e são 3. O primeiro é o diurno, ou seja, pessoas que dormem cedo, entre 21 e 22 horas, tá? E acordam cedo também, próximo ao nascer do sol, das 5 às 6 da manhã. Cerca de 30% das pessoas possuem esse cronótipo. Esse sou eu. O cronótipo 2 é o noturno. Pessoas que tendem a dormir mais tarde, entre meia-noite e 1 da manhã. E acordar por volta das 8 ou 9 da manhã. Cerca de 30% das pessoas têm esse cronótipo. E não quer dizer que essas pessoas podem trocar o dia pela noite, tá? Mas sim que dormem mais tarde e acordam mais tarde também. E temos o terceiro, tá? Que é o intermediário. São as pessoas que dormem entre os extremos acima, ou seja, sono entre 22 e meia-noite e acordam entre 7 e 8 da manhã. Cerca de 40% das pessoas são assim. Então, sendo assim, respeite o seu cronótipo, não force o seu corpo a se adequar a um cronótipo diferente, pois pode trazer consequências negativas ao seu sono, tá? Agora a gente vai falar de quantas horas são necessárias para o sono. Segue algumas recomendações conforme as idades, tá? A média que funciona para a maioria das pessoas. Então, um recém-nascido de 0 a 3 meses, entre 14 a 17 horas. Um bebê de 4 a 11 meses, entre 12 a 16 horas. Crianças de 1 a 2 anos, entre 11 a 14 horas. Na pré-escola, 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. Idade escolar, 6 a 13 anos, 9 a 11 horas. Adolescentes de 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas.
Juventude adulta de 18 a 25 anos de 7 a 9 horas. Adulto de 26 a 64 anos de 7 a 9 horas. E a maturidade acima de 65 anos de 7 a 8 horas. Então fica aí a dica para vocês, tá? Questão de idade, se atentem a esses horários. Ah, é uma regra? Não, não é uma regra. Mas se você tiver encaixado aí, eu tenho certeza que você vai ter uma noite mais tranquila, o seu corpo agradece. Com certeza. É importante ser respeitado, né, esse momento do nosso organismo. Interessante, né, como vai mudando desde o do nosso nascimento, né, eu que sou uma pessoa que gosto muito de focar, né, nesse assunto, como a gente vai mudar ao longo da nossa vida, como o nosso organismo vai mudar, como o nosso corpo vai mudar e, no entanto, você pode se encaixar dentro, né, desses horários, principalmente se você agora percebendo a importância que tem o sono na sua vida, como isso pode ser colocado, como isso pode ser incluído, né, nessa rotina, nesse novo estilo de vida que você vai se permitir a partir de agora. É isso aí. E depois de tanta informação assim, que eu tenho certeza que seu cérebro tá bugado, eu vou fazer um resuminho aqui de como que você deve fazer. Então seguem aí algumas diquinhas, tá? Faça isso durante uma semana e você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Acorde entre 5 e 9 da manhã, de acordo com o seu cronótipo. Depois você volta lá e ouve de novo. Tome um copo generoso de água, exponha-se à luz natural o quanto antes, no máximo 30 a 60 minutos após o despertar. Não use óculos escuros. Se o sol não bater no seu rosto, fique na luminosidade de 15 a 30 minutos. Em país de baixa luminosidade, de 30 a 60 minutos. Esse é um excelente momento para você tomar seu café ou chá, caso tenha esse hábito. Caso tenha sonolência ou perda de energia, disposição após o almoço, cochilar 15 minutos ou faça uma meditação, não mais do que 15, tá? No horário do pôr do sol, saia do ambiente onde você está e exponha-se à luz natural. Se você não conseguir olhar o pôr do sol, faça isso por 15 a 30 minutos. E se você conseguir olhar o pôr do sol, faça isso por 15 minutos pelo menos, tá? Após o pôr do sol, reduza drasticamente as luzes do ambiente. Ilumine ambientes com velas ou lareiras, se possuir. Não acenda luzes dentro de casa durante a noite. Mas se for inevitável, acenda o menos possível. E sempre opte pelas luzes amarelas. Por volta de 2 a 3 horas antes de deitar, tome um banho quente, relaxe. Entre as 22 e as 4 da manhã, afaste de qualquer luz artificial, incluindo celular, tablet, computador e televisão. Ao deitar, reduza a temperatura do seu quarto. Isso pode ser feito com um ar-condicionado ou um ventilador. Espere seu corpo esfriar um pouquinho e depois se cubra de maneira confortável. Tenha um umidificador de ar para evitar o ressecamento das vias respiratórias. Repita o processo nos próximos 7 dias. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. E depois conta aqui nos comentários pra gente o que você achou de toda essa informação que a gente passou para vocês e essa diquinha aqui no final de como que vocês devem fazer durante esses 7 dias. O seu corpo vai entender que é uma nova rotina e é uma forma que eu tenho certeza que você vai ter um sono de qualidade, que é isso que é o importante. Só puxando, não adianta você dormir 10 horas se você não tem um sono de qualidade, tá? O primordial é que você durma bem e acorde descansado para que você tenha um dia produtivo, um dia feliz, um dia onde até os seus problemas passam a ser oportunidades. Com certeza. Muito bom. Tem alguma dica de livro? Temos dicas de livro, sim. Para quem quer se aprofundar nesse tema maravilhoso e super necessário, importante, o livro que a gente vai recomendar é Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Aproveita, um livro maravilhoso, tem muito do que foi dito aqui hoje, mas com certeza tem outras informações, até porque é um livro só focado nesse assunto e a gente recomenda aí de olhos fechados, com certeza vai trazer bastante informação relevante e vai aprimorar aquilo que a gente trouxe aqui para vocês, mais minucioso, né, mais no detalhe. E
que vocês com isso também possam cada vez mais olhar para essa questão, para a importância do sono, para o que o sono traz para a vida da gente, e que uma noite bem dormida, né, que um momento de um sono reparador, até mesmo aqueles países, né, que adotam a siesta, que é logo depois do almoço, como isso faz diferença na vida da gente, né? Como a gente pode realmente mudar a nossa vida e a gente pode mudar para melhor. Eu adoro esse conceito, né? Mudar sempre para melhor. É isso aí. E nós, do Corpo Sabe Tudo, vamos trazer dicas maravilhosas nessa nova jornada que a gente iniciou aqui, com essa primeira mensagem, que é a importância do sono. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, acione o sininho aqui, ó, para ter mais notificações, para saber de quando nós vamos ter novos vídeos, novas mensagens para vocês. Estamos aqui com força total, ligadas nos 220 para produzir o máximo de conteúdo que vocês merecem estar ouvindo aí para melhorar a vida de vocês. Então, o autoconhecimento, o bem-estar, a qualidade de vida é o nosso papel, é o nosso prazer, e a gente tem mudado nossas vidas e queremos mudar a vida de vocês. Então, um beijo e até a próxima. Confiram nossos conteúdos, hein? Agora eu vou dormir, tô com soninho. Eu também acho que eu vou.